meses depois, em Antioquia. Por estarmos aqui reunidos, Pedro. Agradecendo. Sim, é uma alegria para mim. Devemos sempre agradecer. Como todos sabem, procuro sempre dizer a verdade, mesmo quando sei que é uma verdade que nem todos gostariam de ouvir. Esta noite nos alegramos porque Pedro ficou um mês aqui conosco em Antioquia. E nos alegramos porque Benjamim e outros enviados por Tiago a Jerusalém têm trazido boas notícias. Porém, alguns de nós não se comportam corretamente segundo o Evangelho. Alguns de nós comiam com os pagãos neste grupo, mas logo que Benjamim chegou, começaram a evitá-los. Isso é hipocrisia. A quem se refere, Paulo? A você. E a Pedro. Sinto muito, Pedro, mas é a verdade. Desde que chegaram nossos irmãos de Jerusalém, você se afastou dos pagãos convertidos. Isto porque você teme as críticas por causa da controvérsia entre os que são circuncidados e os que não são. É uma questão muito séria. Nós, fiéis, não fomos salvos pela lei, mas pela fé em Jesus. Porém, é a lei que estabelece a circuncisão dos fiéis. Mas é a fé que nos salva. Quer abandonar a lei? Quando os pagãos, que não conhecem a lei, fazem instintivamente o que a lei prescreve, eles são a lei por si mesmos. Aquilo que a lei requer está escrito nos seus corações. Muitos dos seguidores de Jesus pensam que devem aceitar todas as prescrições. Jesus é o fim da lei. Como é possível isso? Se é somente a lei que torna o homem justo, então Jesus morreu em vão. Não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Mas não se trata de judeus, estamos falando de pagãos. A lei não se curva nem aos pagãos, nem aos judeus. Moisés foi muito claro. Sempre dissemos que observaríamos a lei. A lei de Moisés. Também Jesus disse para observar a lei. Mas disse também para ter respeito pelas diferenças entre os homens. A lei não tem exceções. Barnabé e eu descobrimos coisas maravilhosas durante as nossas viagens. Jesus é chamado Cristo nas terras de Antioquia. E os fiéis chamados de cristãos. Cristãos. É uma palavra muito bonita. Acho que também agradaria a Jesus. Somos todos cristãos. A lei, como nos foi dada por Moisés, não é conhecida entre os pagãos. Quando lhes falamos da lei, explicamos sempre que se trata de um ensinamento de vida que é para o bem de todos. E não somente regras para serem respeitadas. Os pagãos já têm suas leis e descobrimos que muitas são semelhantes às nossas. São palavras diferentes com o mesmo significado. Sim. A regra de Deus de não fazer aos outros o que não queremos que seja feito a nós é a lei segundo a qual todos os homens deveriam viver. Não importa se se trata de judeus ou pagãos. Mas as prescrições particulares como a circuncisão são difíceis de serem aceitas pelos pagãos. Pretender que comam certos alimentos ou que se vistam de um certo modo não considero tão importante. A única coisa que conta é que conheçam e creiam em Jesus e em seus ensinamentos. Sim, mas Jesus não ensinava a lei? Certamente, mas Jesus dizia que o coração da lei é amar-nos uns aos outros e que devemos preocupar-nos mais com o que sai da nossa boca do que com o que entra. Meus irmãos, as palavras de Paulo me fizeram mudar de ideia. Mas Pedro, não. Pedro, não. Deus conhece nossos corações e não fez discriminações entre nós e os pagãos, purificando-nos todos com a fé. Portanto, continuar a tentar Deus, procurando impor um jugo a esses fiéis, não é justo. Eu não creio que seja. Não é justo. Eles serão salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como nós. Então, você estará comigo nisto, Tiago? É importante que estejamos todos unidos nessa decisão. Então, nesse caso, será necessário declarar solenemente que decidimos, em unanimidade, que não sejam mais impostos graves pesos aos pagãos, exceto, e repito, exceto, que obedeçam aos mandamentos de Deus. Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova.
As coisas velhas passaram. Tudo se faz novo. Amém. Amém. Amém.